posso, ou melhor, quando eu devo utilizar uma bomba pneumática. Você está vendo o vídeo da série Qual a melhor bomba para a minha aplicação? E aqui não vai ter propaganda, pois mostraremos principalmente as limitações de cada tecnologia de bomba. No vídeo anterior, exploramos as bombas centrífugas e nessa edição damos início ao fantástico mundo das bombas positivas. Queríamos mostrar em 2 capítulos, mas só essa edição aqui de bombas pneumáticas, que abre ala da categoria, já rendeu muita informação preciosa para ajudá-lo na tomada de decisão. Então, esteja preparado para ainda mais edições. Há muito mais por vir. Bombas peristálticas, bombas de lóbulos, engrenagens, fusos e por aí vai. Já se inscreveu no canal? Então não perca tempo, pois aqui tem sempre conteúdo de qualidade e conectado com a sua indústria. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like. Esse é o Tetra Talks. Frederico, bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo jóia. Hoje a gente dá continuidade à série Qual bomba devo utilizar na minha aplicação? É isso? Isso. Qual a melhor bomba para minha aplicação, né? Qual a melhor bomba para a minha aplicação? Isso. Estamos na segunda parte, não é? Agora? Exatamente. A semana passada nós falamos especificamente sobre bombas centrífugas, né? Alguns dos tipos de bombas centrífugas, né? Bombas convencionais, bombas com acionamento magnético, bombas com rotor helicoidal, bombas com selo hidrodinâmico e por aí vai. E hoje nós vamos passar para bombas de deslocamento positivo. Perfeito. Quem quiser acessar o vídeo anterior sobre bombas centrífugas pode ver no card aqui acima do vídeo. Compartilha a tela? Por favor. Bom, só relembrando, né? Tá. Semana passada falamos sobre bombas centrífugas, né? E uma diferença básica, né? Principal entre uma bomba de deslocamento positivo e uma centrífuga é, aqui eu tenho, por exemplo, a vazão e a pressão de descarga, né? À medida que a pressão de descarga sobe, a pressão requerida pelo sistema sobre a bomba, existe variação de vazão, mas essa variação de vazão é muito pequena. À medida que a pressão sobe, há uma queda pequena de vazão. Já na bomba centrífuga, o que acontece? A pressão e vazão são inversamente proporcionais, tá? À medida que a vazão sobe, né, o ponto de operação anda na curva aqui, a pressão de descarga cai. Ou melhor, à medida que a pressão sobe, né, a vazão cai. Quem determina a queda de vazão é a pressão do sistema, né? Perfeito. Aqui não sei se está muito nítido, né? Mas o que eu acabei de falar, né? Comparando a vazão e pressão numa bomba positiva e numa centrífuga. Aqui, como varia a vazão da bomba, né? Uma positiva e uma centrífuga de maneira genérica em relação à viscosidade, né? Então a gente vê aqui, ó, à medida que a viscosidade aumenta, né? A vazão da bomba cai substancialmente. Vamos imaginar que com 1 centstoke ela tem aqui 100% de vazão, com 300 centstokes já foi para algo entre 60% a 70%. E com a bomba positiva, não o inverso, mas tem um efeito diferente. Isso, né? isso. Porque na positiva o que acontece? O fluido menos viscoso ele tende a retornar, né, para a área de sucção, a gente chama isso de slip, né, recircular internamente pelas folgas da bomba, né, pelas folgas construtivas. E à medida que o fluido fica mais viscoso, fica mais difícil do fluido passar por essas folgas. Então a vazão praticamente se estabiliza a partir de uma certa viscosidade. Na centrífuga é o oposto, né? Porque o fluido, à medida que ele é mais viscoso, ele tende a ter mais aderência nas paredes e no rotor, né? E fica mais difícil ele ser expulso. Certo. Tá? Aqui a parte de eficiência, tá? Então, você vê que em função da pressão, lógico, isso é bem genérico, né? Mas a eficiência muda muito pouco numa bomba positiva.
tá? E aqui... Ô, Frederico, você pode Oi? me falar um pouco mais de... A que se refere eficiência nesse caso? Desculpa, Putz, só para quem é leigo aqui, como eu entender. aqui exatamente eu não sei se ele se refere à eficiência volumétrica, tá? Eficiência mecânica ou eficiência global, que é a soma das duas, tá? Tá. Eu acho que é eficiência volumétrica, tá? Porque cai Que é, bastante com pressão. exatamente, que cai Tá. bastante com pressão, tá? Que é assim, o que é eficiência volumétrica? Minha bomba deveria dar 100 litros por minuto e ela está dando 65, tá? Quer dizer, minha eficiência volumétrica é 65%. Perfeito. Tá? Se bem que aqui eu acho que é eficiência total, tá? Porque na centrífuga não passa de 70, talvez seja total, não sei. E Tá aqui como varia a eficiência em função de viscosidade, tá? Então a gente vê que na centrífuga cai muito a eficiência, né, com a viscosidade. Tá? Então, em suma, esse material intermediário entre centrífugas e as positivas é basicamente para orientar que ao se lidar com fluidos viscosos, a tendência é Usar usar bomba bombas positiva. positivas. Sim, sim. Tá. Sim. Isso acho que é bastante claro, né? Tá. Bom, então como eu falei, hoje nós vamos falar de bomba de deslocamento positivo. Tá? Então, de acordo com o Hydraulic, né, Institute, elas são subdivididas em alternativas, né, onde eu tenho um movimento de vai e vem, né, tá? E rotativas, tá? Então, na alternativa, eu posso ter bombas de pistão, bombas de diafragma, né? E nas rotativas, bombas de rotor único ou bombas de rotores múltiplos, mais de um rotor. Perfeito. Tá? Só lembrando, pessoal, aí que essa perna do mind map aí, na anterior acima tinha uma série de bombas centrífugas, né? Exatamente. Tinha as magnéticas e por aí vai, Exatamente. né? Bom, e o que é uma bomba de deslocamento positivo? É onde uma câmara, né, de volume pré-determinado é preenchido, tá? Tá. Então, numa bomba de engrenagem é o espaço entre as engrenagens. Tá? Certo. Numa bomba de lóbulos é o espaço entre os lóbulos, o espaço vazio, né, para ser preenchido com líquido. Numa bomba de pistão, né, quando o pistão recua, é assim como uma seringa, né, de injeção. Quando eu puxo o pistão, eu puxo o êmbolo, fica aquele volume ali na câmara. Isso é preenchido com líquido, né? Então, o volume é pré-determinado e a vazão vai depender ou da frequência dessa pulsação, né? Ou do pistão ou do diafragma, ou da rotação, no caso de ser uma bomba de deslocamento positivo ou rotativo. É por isso que, talvez eu esteja avançando um pouco, Fred, mas em certa medida, por isso que afirma-se que bombas positivas são boas dosadoras. É isso? Tem relação? Sim, exatamente. Tá. Ô, Frederico, uma outra dúvida. Da onde deriva esse termo positivo, deslocamento positivo? Putz, não sei. Mas eu acho que positivo porque você está empurrando, né? Você está ou rotativamente, não, de forma rotativa ou de forma alternativa, mas você está pegando um certo volume e empurrando positivamente, em blocos, exatamente. Tá? Então, como a gente viu, né, o maior limitante para uma bomba centrífuga é a viscosidade. Bom, a primeira que nós vamos falar, né, é a bomba de duplo diafragma, tá? E nós vamos comentar os mesmos pontos, né? Vazão, variação do ponto de operação, viscosidade, como a bomba se comporta, tá? Então existem vídeos específicos que nós fizemos sobre a bomba pneumática de duplo diafragma, né? Sobre os seus componentes, como ela funciona, né?
Mas o objetivo aqui é outra, né? É mostrar as limitações, né? Os prós e os contras dessa tecnologia, né? Tá? Perfeito. Bom, bombas pneumáticas de diafragma. Se a gente pensar em termos de tamanho, em termos de vazão, né? Nós temos bombas desde 1/4 de polegada de bocal, né? Para vazões de 1.000 litros por máxima, né? De 1.000 litros por hora, tá? Tá. E essa vazão pode ser regulada a níveis bem baixos, tá? Até bombas de maior tamanho, bombas de 6 polegadas, tá? 4 polegadas, eu acho que existe até 6, para vazões por volta de 100 metros cúbicos por hora, dependendo da viscosidade. Vazão máxima de 6 metros cúbicos por hora, 100 metros cúbicos por hora, tá? Certo. Então é uma bomba que tem uma limitação quanto à vazão máxima. Tá? Tá, então deixa Pensando eu em... só entender. Quando você fala tem uma limitação, porque tem bombas positivas capazes de dar uma vazão muito maior, ou talvez em relação à Sim, centrífuga, que também sim, sim, facilmente atinge maiores vazões. sim. A centrífuga você tem bombas para vazões muitas vezes, muito superiores a isso, tá? Tá, Então, de maneira geral, as centrífugas, tá, atendem, não qualquer centrífuga, tá? Precisa ser desenhada para isso. Com bombas centrífugas, você atinge vazões maiores do que com bombas positivas. Embora você tenha bombas positivas de duplo parafuso, que a gente vai ver, que atinge vazões bem grandes, tá? uhum, 1.500 metros cúbicos por hora, bem grandes. tá, Bom, mas bombas pneumáticas, no máximo, ao redor, em fim de curva, 100 metros cúbicos por hora. Bom, perfeito. aqui eu tenho a curva típica, né? Eu tenho a pressão de descarga do sistema e a vazão, tá? Tanto em galões por minuto, quanto em litros por minuto, Uhum, tá? Considerando uma viscosidade igual da água, 1 centstoque. E aqui a pressão de descarga em base, em pés de coluna de líquido, desculpe, ou em PSI, né? tá, Eu tenho curvas que parecem com curvas de bomba centrífuga, né? Que na realidade são curvas da pressão do ar de alimentação da bomba. Então, se eu alimento a bomba com 60 PSI, a curva típica vai ser essa daqui, onde aparece esse pontinho, tá? tá, Então, a vazão da bomba vai variar de, teoricamente, 0 até 50 galões por minuto ou 189 litros por minuto no fim de curva, tá? certo, Se eu tiver 100 PSI disponível, a vazão máxima varia, tá? E assim por diante. E essas outras curvas aqui são curvas de consumo de ar, né? Então, para uma bomba dar uma determinada vazão e uma determinada pressão, não uhum, basta ter pressão do ar. Eu preciso ter pressão e vazão do ar. Por quê? A pressão do ar comprimido é que vai ajudar, vai empurrar o diafragma, né? Contra uma pressão de descarga ou contra uma pressão do sistema. Tá? Agora, perfeito, quem vai determinar a vazão é a vazão de ar. Quem vai determinar a vazão da bomba em líquido é a vazão do ar comprimido. Porque eu certo, preciso ter vazão de ar comprimido para empurrar o diafragma X vezes por minuto. Tá? certo, Então a pressão é a força, né? Para empurrar e vencer a pressão de descarga, e a vazão de ar é o ritmo de pulsação. Tá? E eu posso variar a vazão dessa bomba facilmente, né? Ou abrindo e fechando mais o ar, né? Eu vou hum. fazer a bomba pulsar mais rápido ou mais lento, e Abrir e fechar o consequentemente, ar, você diz, existe geralmente um dispositivo na própria bomba para isso. controlar isso? Você pode ter um lubrifio ou uma própria. Não, não existe na própria bomba, tá? Tá, Você na vai ter linha na de ar, linha de ar, tá? tá, Na linha de ar. Você vai ter uma válvula, tá? Para controlar essa vazão de ar, abrir e fechar ou bloquear. certo, Outra maneira de você fazer isso é ter uma válvula na descarga da bomba, tá? Então eu vou abrir e fechar
a válvula na descarga. Então, o que que acontece? Vamos imaginar, pegar esse ponto aqui só para facilitar, tá? Eu tenho a bomba operando aqui, ela está me dando pouco menos de 20 galões, 70 litros por minuto, contra uma pressão de 50 psi, tá? Eu quero diminuir a vazão, tá? O que que eu faço? Na descarga, eu começo a fechar a descarga da bomba com uma válvula. Certo. Quando eu começo a fechar a descarga, o meu ponto de operação que estava aqui, ele começa a andar para cá. Andar para trás, tá? Eu atinjo maior pressão, a bomba atinge maior pressão, porque ela tem que vencer a perda de carga gerada pela válvula e a vazão vai caindo, tá? Certo. Da mesma forma, se eu já nesse ponto tivesse a válvula de descarga um pouco fechada, se eu abrir mais, eu vou diminuindo a restrição, né, e a perda de carga gerada pela válvula, e a bomba vai aumentar o ritmo de pulsação. E a mesma coisa que a vazão, se eu mexer na vazão de ar, né? Tá vendo? Porque aqui é a vazão de ar, né? Uhum. Tá? Vamos imaginar que eu mantenha a pressão em 60, a pressão do ar comprimido em 60 psi, tá? Mas se eu conseguir manter a pressão e diminuir a vazão, ó, ponto de operação passa daqui para cá. Antes eu tinha 10 pés cúbicos por minuto, 20 pés cúbicos por minuto, diminui a vazão de ar para 10. Então a vazão caiu para 10 GPM aqui, tá? Então existem essas duas maneiras de controlar a vazão de uma bomba, tá? Existem outros métodos, tá? Eu posso ter uma solenoide aqui na válvula, então eu vou gerar pulsos, né? Liga e desliga, a cada contato liga e desliga é um pulso, para ela funcionar como dosadora. Tá? Mas é isso. Bom, viscosidade, existe uma limitação, tá? Para essa bomba, por quê? Tá? Você vê que o fluido entra por baixo, né? Então, se o fluido é muito viscoso, eu tenho um caminho aqui a percorrer, né? Entro por aqui, tenho que passar pela esfera e pelo assento na sucção, aí eu preencho a câmara, tá? No ciclo de sucção. Aí o fluido está parado aqui. Aí no ciclo de descarga, esse diafragma vem e empurra esse fluido. Então, esse fluido que estava parado aqui, ele tem que sair, ele tem que ser acelerado. E se eu tenho um fluido viscoso, né? Ele vai ter mais dificuldade para entrar e mais dificuldade para ser expulso aqui. Tá? Embora a bomba pneumática seja uma bomba autoaspirante, não é? Sim. Mas a dificuldade continua, tá? Continua. Pelo atrito, né? Porque o fluido mais viscoso gera mais atrito, então é mais difícil, né? Você tirar ele de um estado de repouso para fazer ele se movimentar, tanto na sucção quanto na descarga. E o que acontece, à medida, como a gente viu, essa curva é para um fluido como água, tá? Se eu tenho viscosidades maiores, essa bomba, por exemplo, não vai dar 60 galões no máximo aqui. Ela vai dar talvez 20, depende da viscosidade, talvez 30, tá? Depende da viscosidade. Por quê? Justamente em função da dificuldade do fluido entrar e sair. E também em função da energia que eu tenho que gerar, né? Para conseguir empurrar esse fluido mais viscoso num ritmo que eu queira. Tá? Então, se eu tenho água, muitas vezes eu consigo fazer a bomba pulsar num ritmo de 100 pulsações por minuto. Tá? Agora, se eu tiver um fluido bem viscoso, eu não vou conseguir fazer a bomba pulsar nesse ritmo. Então, ela própria vai se ajustar. Tá? Perfeito. Então, que viscosidades a gente consegue atingir? Bom, consegue atingir 20.000 centistocos, centoase, 50.000 centoase, mas o que acontece? Com o aumento da viscosidade, a partir de um certo ponto, a bomba começa a perder eficiência, tá?
ela começa a consumir mais ar, né? E esse ar é energia, né? Gerado pelo compressor, e a vazão vai caindo. Certo. Tá? Então, Frederico, aqui a gente acha um dos primeiros limitantes dessa bomba, né? Viscosidade alta, Viscosidade. ela não trabalha, geralmente viscosidade muda-se com temperatura, né? Dependendo do fluido, e não é o caso da bomba pneumática, né? Ela não é tão sensível à variação de viscosidade quanto uma bomba centrífuga, tá? Uma Tá. bomba centrífuga a partir de 200 centistokes, depende da bomba, lógico, mas 200, 300 centistokes, talvez menos, ela já sente muito, já existe uma queda bastante grande em termos de eficiência, tá? Frederico, você poderia dar um exemplo, então, dessa viscosidade que você estava citando há pouco? Quais Pra, fluidos normalmente a gente encontra por aí? com qual viscosidade? 200 Isso, centistokes? isso. 200 centistokes não é muito viscoso. 200 centistokes, vai Óleo um vegetal? óleo. Não, óleo vegetal tem menos que isso, tá? Um óleo de motor mais pesado, mais viscoso. Tá. Tinta, Olha, talvez? tinta, Uhum. tinta talvez tenha Numa bomba 200, 300. centrífuga seria praticamente impossível. Ou muito Não, até ela ineficiente. bombeia, ainda bombeia tinta, mas a eficiência vai ser bastante baixa, né? Você vai consumir muita energia elétrica, no caso, né? Tá. Para bombear. Então você tem outros métodos mais eficientes, tá? Já a Perfeito. tinta 200, 300 centistokes para uma bomba pneumática de diafragma é uma viscosidade bem legal, tá? Tá. Você Então, não tem legal. grande queda de eficiência, não. Na bomba pneumática, eu diria que viscosidade pode começar a ser uma preocupação acima de 5.000 centistokes, 10.000 Tá. centistokes. Depende muito do tamanho da bomba, né? Porque se eu tenho uma bomba pequena, né, maior vai ser a dificuldade do fluido viscoso entrar e sair, né? Uhum. Já numa bomba grande, esse limite, esse impacto da viscosidade é menor. Só que Tá? de repente, falando de seleção de bombas, né, de repente uma bomba pneumática muito grande seja inviável financeiramente e jamais e Sim, você pode partir para sim. uma bomba menor de É, outra tecnologia, né? exatamente, Tá. exatamente. Então, se eu tenho um fluido com 100.000 centistokes, quero usar uma bomba pneumática, para dar aquela vazão que eu gostaria, vou ter que ter uma bomba enorme. Então, o custo de investimento inicial, o custo de energia vai ser muito grande. E, Então, melhor para aqui, para outra tecnologia. e talvez, às vezes, vai se manter essa bomba pneumática talvez porque o bombeamento pneumático seja algo exigido naquela aplicação, não é? Do Hum, tipo, é, bom, existem N outros fatores a considerar, né? tá, O que você fala exigido pode ser por ter um ambiente à prova de explosão, mas existe motores à prova de explosão. Pode ser por facilidade, né, de facilidade de instalação. carregar essa bomba, Pode talvez, né? ser isso, por ela ser versátil. Quer Mover, dizer, né? eu estou pontuando Perfeito. esses limitantes, né? É Tá. lógico que para decisão, vou usar uma ou outra, você tem que analisar todos esses aspectos que eu vou mencionar, né? Tá bom. Bom, então, a viscosidade tem esse impacto, né? Uhum. Outro limitante é a temperatura, né? Tá? Bom, o que limita a temperatura de operação é basicamente o material dos diafragmas, tá? Da esfera e do assento, e mesmo o material aqui do miolo, né? Da parte do ar, né? O bloco Uhum. central, mas principalmente os diafragmas, tá? Que é o que está em É, contato com o fluido. que está em contato com o fluido. Então, se a gente pensar no Teflon, né? Que tenha estaticamente, né? Ele estático, ele tem um limite de temperatura, ele aguenta até 200 graus, tá? Ou por volta disso. Ou o Viton, né? Por volta de 180, 100. Mas o que acontece aqui, eu tenho um elemento que está em trabalho, né?
Então, eu tenho um conjunto de fatores, né? Eu tenho a fadiga, né? E tenho a temperatura. Então, esses limites caem, tá? Então, eu diria, acima de 100, 110 graus, 100, 110 graus é meio que o limite de operação da bomba pneumática de duplo diafragma, tá? Acima disso, parte Não para há outra material que pode suportar. tecnologia. Porque você tem uma queda, né? À medida que a temperatura sobe, vai, a resistência à fadiga do material, né? A própria elasticidade muda e a vida muda também. Até a eficiência, né? Então ela tem essa limitação. Bom, ela tem uma limitação quanto à pressão de sucção e descarga, né? A pressão de descarga máxima vai ser igual à pressão do ar de alimentação da bomba, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, tenho ar com 120 psi, tá? Que dá 8,2 quilos, mais ou menos. Então, no shutoff, ou seja, na vazão zero, a tua bomba vai dar no máximo 120 psi, tá? À medida que a vazão for aumentando, tá? A pressão de descarga que ela vai conseguir atingir vai caindo, porque o ponto de operação desce nessa curva, tá? Existem bombas de alta pressão, a gente vai ver, onde eu tenho um multiplicador, né? Porque o ar industrial normal em fábrica, o normal teoricamente é 7 bar, né? Teórico, né? Então, teoricamente, a pressão máxima dessa bomba é 7 bar com vazão zero. Se eu precisar de pressões maiores, existem bombas onde eu tenho um multiplicador aqui, tá? Que por relação de área, né? A gente vai ver, pode multiplicar essa pressão em 2 ou 3 vezes. Então, teoricamente, uma bomba que eu chegaria no máximo a 7 bar de pressão de descarga, eu chego a 21 bar, tá? Mas isso a gente vai ver para frente. Tá bom. E existe limitação também com a pressão de sucção, tá? Tanto negativa, né, quanto positiva, tá? O que a gente recomenda é que a pressão na sucção dessa bomba não passe de 1 bar, tá? Porque com a bomba desligada, né? E se eu tiver uma pressão maior que 1 bar, eu começo a deformar esse diafragma, tá? E eu vou ter uma queda na vida dele. Então, não se recomenda que a pressão de sucção seja maior que 1 bar acima da pressão atmosférica. Ok. E a aspiração, ela, como a gente falou, né, ela tem uma excelente capacidade de aspiração, depende muito do que? Da vedação entre assento e esfera aqui, né? E do quanto se move esse diafragma. Quanto mais ele se mover para trás, mais ele vai ter capacidade de aspirar, né? Mas dependendo dos materiais que você tenha, você pode conseguir, e do que você está bombeando, o diâmetro de tubulação, você pode aspirar esse fluido de 6, 7 metros, 8 metros. Tá. Bom, essa é quanto à pressão, as limitações, tá? Dosagem, né? Como eu falei, muita gente confunde dosagem com variação de vazão. Então, essa é uma bomba que você consegue variar a vazão muito fácil. Ou pelo ar, como eu falei, ou por uma válvula na descarga, né? Dosando a quantidade de ar que entra, ou uma válvula na descarga. Agora, quando a gente fala de dosagem, você tem alguns outros parâmetros, né? Considerar como repetibilidade, linearidade, precisão, e por aí vai, né? Então, usar a bomba como dosadora depende muito da aplicação. Ela tem a capacidade, você consegue, por ser uma bomba positiva, deslocar a mesma quantidade de fluidos, a cada pulso. A cada pulso. Ela pode ser uma dosadora, mas depende muito do que você quer. Mas vamos pensar assim, depende do ar. E se eu tiver variação na pressão e vazão da minha linha de ar? Muda a vazão. Vai mudar a vazão da bomba. Então,
a repetibilidade e a precisão foi embora. Foi embora. Tá. Dependendo da aplicação, você tem que ter uma Exatamente. precisão disso. Exatamente. Geralmente, né, quando você fala em dosagem, você precisa ter precisão. Exatamente. Tá. Então, ela é uma excelente para variar a vazão, mas para dosagem, aí cada caso é um caso, precisamos analisar. Perfeito. Tá? Chama tetralon, né? Bom, resistência à abrasão, tá? Que é o que? A resistência à destruição, né, que um sólido pode provocar, né? Um sólido contido no fluido. Normalmente sólidos pequenos, tá? Essa abrasão normalmente é uma quantidade de sólidos pequenos, mas que tem uma certa dureza e um certo formato, tá? Bom, o que acontece aqui? Na câmara de bombeamento, a gente vê que eu tenho uma velocidade baixa aqui do fluido, né? Saindo. Vai preencher e vai sair, não vai passar direto. Vai sair. Então não tem numa bomba centrífuga, normalmente trabalhando em 1800 RPM, eu tenho uma velocidade interna, né, do fluido bastante alta. Aqui a velocidade é bastante baixa, tá? Então o efeito da abrasão é minimizado. Um ponto crítico seria aqui na válvula e assento, na esfera e assento, porque eu tenho uma restrição, né? Quer dizer, essa esfera quando sobe, o fluido passa entre o assento e a esfera, então tem uma área um pouco mais restrita, a velocidade aumenta. Então eu posso ter um pouco de abrasão aqui. Mas aí eu posso usar materiais mais resistentes à abrasão, um assento mais duro ou uma esfera, sei lá, em poliuretano, que é mais resistente à abrasão. Eu posso ter uma combinação de materiais mais resistentes. Tá? Um outro ponto é aqui, né, que o fluido faz uma curva. Tá? Então, tanto na sucção quanto na descarga, né? Então, quando ele é obrigado a fazer essa curva, ele está se atritando aqui, né? Esse atrito provoca abrasão. Tá? Esse é um outro ponto, tá? Aí eu posso ter o quê? Bombas maiores, pulsando menos, com uma velocidade maior, porque os tamanhos, o diâmetro aqui vai ser maior, ou posso ter materiais mais resistentes, materiais mais duros, tá? Então, se eu pensar, bom, essa bomba eu posso ter ela em quê? Em material plástico, em alumínio, em ferro fundido, em aço inox, tá? Então, de maneira geral, se eu pensar em plástico, ele tem pouca resistência à abrasão. Aí eu posso ter alumínio. Putz, mas alumínio também é mais mole que ferro, que é mais mole que aço inox. Então, às vezes, é conveniente eu ter, sei lá, a bomba inox, justamente por ter uma resistência maior à abrasão, tá? Mas, de maneira geral, é uma excelente bomba para fluidos com uma porcentagem de sólidos. E sólidos até um determinado tamanho, né? O tamanho, quem vai determinar é a passagem aqui entre a esfera e assento, tá? Então, isso é o que vai limitar, tá? Existem bombas, ao invés de eu ter uma esfera e um assento, eu tenho um flap, tá? Um formato de cogumelo, não é? Não, uma portinhola, né? Um flap é uma portinhola que, quando ela abre, ela permite passar um sólido maior, tá? Perfeito. Que são coisas diferentes, né? Abrasão e tamanho dos sólidos, né? Então eu posso bombear fluidos com até 80% de sólidos, sem problema, tá? Algum exemplo de fluido desse tipo? Barbotina, que é a matéria-prima para fabricação de cerâmica, tá? Tem uma quantidade de sólidos enorme, né? Tintas tem uma quantidade de sólido pelos pigmentos, os primers, né? As bases, solução de óxido na fabricação de ímãs, né? Bombeada a solução com ferro, né? Ou se usa esse tipo de bomba ou bomba peristáltica, né? Justamente em função da abrasão, tá? Então, é como eu falei, a abrasividade do fluido vai depender de alguns fatores, tá? Da viscosidade do fluido, porque se eu tenho o sólido envolto pequenininho em um fluido mais viscoso, é como que esse fluido viscoso formasse um invólucro,
E então o poder de Aumentando o tamanho. destruição o poder de destruição da partícula sólida diminui se ele está em meio viscoso. Segundo o formato desse sólido, né? Ele pode ter um formato arredondado, pode ter ponta. Se ele tiver ponta, ele é mais destrutivo. A dureza desse sólido, tá? Certo. Então, se ele for mais duro, vai destruir mais a bomba. A porcentagem, né? Ou em volume, ou em peso, e a granulometria, né? Qual o tamanho desse sólido. Tá. Agora, Frederico, um sólido pontiagudo pode afetar o diafragma em vez das esferas? Pode. Se tiver, sei lá, estou bombeando ovo líquido, sei lá, Tá. e vai uma casca. partícula de casca de ovo. Pode ser que... com o tempo, cortar o diafragma, né? Tá. Ou alguma coisa não prevista, né? Algum elemento não previsto no fluido, um prego, um parafuso. Geralmente acontece, né? Não raramente acontece, né? Até pela aplicação da bomba. Muitas vezes ela é aplicada para bombear efluente, Rejeito. né? Rejeito, efluente. Então pode ir de tudo, né? Embora você tenha filtros e crivos, pode ir um pouco de tudo. Bom, sólido grande eu já falei, né? O que determina o tamanho do sólido é essa passagem aqui, principalmente, né? Na esfera e no assento. E também, mas é um limitante menor, o quanto o diafragma se move, né? O quanto ele encosta aqui, a que distância ele fica da carcaça, né? Para ele não ser esmagado aqui, né? E outra questão é o dano ao sólido, né? Então, como eu tenho pouca agitação, né? Tenho pouca turbulência, o fluido se move em baixa viscosidade, eu também gero pouco impacto, né? Eu modifico pouco as características do fluido, quanto a cisalhamento, por exemplo. Tá? Então, se eu for bombear látex, por exemplo, látex é um fluido sensível ao cisalhamento, né? Emulsões são fluidos sensíveis ao cisalhamento. Pomadas. Algumas sim, tá? Algumas sim, porque quando eu agito, eu mudo as características. Por exemplo, maionese, ketchup, mostarda, são fluidos que não são newtonianos, então eles mudam as características em função do cisalhamento. E alguns desses fluidos, eles mudam e não retornam à posição original. Tá? Perdem as características. Perdem as características originais, tá? Então, é uma bomba também, é lógico, tudo tem limites e tudo precisa ser analisado, mas a princípio é uma bomba que altera pouco as características do fluido, tá? Quanto a cisalhamento. E a sólidos, aquilo que eu falei, se eu estou bombeando algum fluido com pedaços, sei lá, pedaços de fruta ou pedaços de alguma coisa, vai depender dessas velocidades, né? Porque aqui o fluido vai fazer uma curva, né? E no passar aqui pela esfera ou pelo flap, né? Quando ele abre e fecha, qual o espaço para ele passar? Se quando ele fechar, parte vai ser esmagado ou não? Então tem esses detalhes a Frederico, serem analisados. Uma bomba com flap em vez de esfera tende a ter um custo maior? Um pouco maior. Um pouco maior, até porque por custo de fabricação, né? Porque a quantidade de bombas com flap que se fabrica é muito, muito, muito menor que com esfera e assento. Perfeito. Tá? Agora, o flap ele tem alguns inconvenientes. Ele permite sólidos maiores, né? Mas a vedação dele com assento não é tão boa quanto a vedação por esfera e assento. E o flap também, na dobradiça ali, né? Ele tem se existe um limite menor em relação à fadiga, né? Uma hora aquela dobradiça vai romper. Pode ter recirculação.
Menor capacidade de aspirar, né, com flap, Tá. tá? Um pouco de recirculação, se o fluido for, principalmente se ele for pouco viscoso. Talvez uma manutenção um pouco mais... Maior, o tempo entre manutenção menor, né? é isso. Mas se tiver um sólido muito grande, não tem jeito, né? Não tem É a jeito. única opção. Tá. Tá? Bom, outro aspecto é a resistência à corrosão, né? Então, é uma bomba que tem excelente... você pode bombear desde fluidos neutros até fluidos ácidos, base, sem problema, porque você tem materiais, né, de carcaça plástica, materiais metálicos e os diafragmas com excelente resistência à corrosão, né, que não sofre ataque químico. E a mesma coisa atualmente com relação ao bloco central, né, no caso do diafragma romper. Tá? Uhum. Então é uma excelente opção para fluidos corrosivos, né? Certo. Pela disponibilidade de materiais e também por não ter selagem, né? Ela não tem selo mecânico, não tem gacheta, Sem tá? ponto de vazamento. Sem ponto de vazamento, exceto quando romper o Quando diafragma. rompe o diafragma. Mas Ainda aí você... assim, Oi. ainda Ainda assim assim? tem dispositivos para que você detecte Isso. né? Existem maneiras de detectar isso, tá? Certo. Até previamente, né? Com contador de pulsos, tá? Você pode até estimar uma vida de diafragma e fazer uma manutenção preventiva, uma troca preventiva, tá? Ou até Ou uma inspeção, né? ou até uma inspeção, ou na saída, né? Se romper o diafragma, o fluido vai se misturar aqui com ar. Então você pode ter um sensor, por exemplo, de condutividade, né? Muda na saída. Então existem maneiras, várias maneiras, tá? Certo. De detectar esse rompimento e esse vazamento. Ou seja, então é por isso que se diz que a bomba pneumática é uma das, se não a mais versátil presente na indústria, né? Com, Por cer causa dessa com variação. certeza, com certeza. Porque é muito fácil de operar, tá? É só ligar o ar comprimido, ela é a prova, teoricamente, é a prova de várias falhas de operação, né? Como trabalhar em vazio, trabalhar seco, tá? Uhum. Ligar a bomba com a sucção fechada ou com a descarga fechada. É uma bomba, então é difícil o operador estragar ela, a não ser que bombeie com alguma coisa que não devia quimicamente, né? Tá. Que às vezes ocorre, tá? Que é o diafragma inapropriado e o Que material das esferas internas. e carcar com o próprio corpo da bomba. Né? Uhum. Mas ela é é a prova de falha de operação, vamos dizer assim, bem versátil, né? Em termos de o que você pode bombear, a viscosidade que você pode bombear, pode ter sólido, ela consegue aspirar. Vamos dizer, o inconveniente dela é o que? A eficiência, tá? Eficiência. A eficiência, e essa é a luta de todos os fabricantes, né? É ter bombas cada vez mais eficientes, porque é operada por ar comprimido, e o ar comprimido, apesar de estar na atmosfera, ele não vem da atmosfera, ele vem de um compressor, né? Uhum. Tá? Então você tem duas transformações, né? Você tem a eficiência do próprio compressor e depois você tem a eficiência aqui da parte interna da bomba. E, Né? transformando essa informação para quem é da empresa significa custo, né? Por gerar ar Significa comprimido. exatamente, significa custo. Tá? Então, se você tem bombas já maiores e uma quantidade razoável de bombas, vale muito a pena você prestar bastante atenção nesse consumo de ar, né? Tá. Porque ele pode custar muito mais que a bomba. Tá? E às vezes fica silencioso esse consumo, né? Muita empresa está pagando conta de luz sem nem saber por quê. Sem nem saber por quê. Tá comprando uma bomba com custo inicial menor, tá? Mas está pagando algumas vezes ou várias vezes, né? Essa aparente economia em energia. Tá? É E tipo lâmpada, acontece. né? Tipo lâmpada. Uma lâmpada incandescente eu pago mais barato, né? Uhum.
Só que a lâmpada de LED eu tenho um custo inicial maior, mas eu consumo muito menos energia. A mesma coisa é a bomba pneumática de duplo diafragma, né? E às vezes acontece da decisão, muitas vezes, de aquisição de uma bomba estar num patamar da empresa que considera um budget que é de equipamento, mas a administração da empresa não está entendendo que está... O que acontece é que o ser humano ele é viciado em preço, né? Em Tá, quanto custa? Quanto custa? certo. Quanto custa? Mesmo a gente tem uma... a primeira pergunta que a gente faz é quanto custa. E esse quanto custa é o custo do investimento inicial, tá? Certo. E não deveria ser assim Quanto custa o quanto carro, né? Ah, custa. o carro custa 30 mil, mas e Não. Eu teria que analisar, putz, espera aí, o que esse troço vai trazer de benefício para mim? O que eu ganho? Né? Certo. E aí depois o quanto custa. Ah, legal, já entendi o que eu ganho. Agora vamos ver o quanto custa. Mas a gente inverte, né? A gente, sei lá, é sempre o quanto custa antes. Esse quanto custa, se for curiosidade, putz, eu não sei, ó, vi alguma coisa que eu não tenho a mínima ideia que quanto custa. Eu quero saber o quanto custa, não porque eu vou comprar, é só por curiosidade. Aí faz sentido. Né? Putz, eu vi um barco. Nossa, quanto custa esse barco? Só para saber, não vou comprar o barco. Ou Certo. uma ilha, eu vi uma ilha, olha que ilha legal. Quanto custa essa ilha? Eu vou comprar a ilha? Não vou comprar a Não ilha. vai comprar ainda. Agora, se eu for comprar, essa análise quanto custa, tá? Ela é totalmente irracional, né? Se eu vou Então, efetivamente comprar alguma coisa, eu não deveria estar preocupado em quanto custa. É lógico, o quanto custa é importante, mas eu deveria estar esse quanto custa não é quanto custa para eu comprar, é é o quanto custa global. para eu usar. É o quanto custa para eu comprar, mas quanto custa para mim usar. É o Tá. carro, né? Eu Não, vou como um comprar um carro. carro só pensando no quanto custa. Tá, e quanto custa para mim usar o carro em termos de combustível, em termos de manutenção? Eficiência para viajar de repente, né? É. E é gozado porque com carro a gente faz isso. Agora, com bomba, que teoricamente você vai gastar muito mais do que gastaria com carro, você não faz isso. Entender. Você ficou, quanto custa? Quanto custa? Então, ponto de É, atenção para quem está pensando em adquirir bomba pneumática. Consumo de ar, exatamente. principalmente, e Exa- atenção que tem variação de consumo de ar de uma marca para outra Isso. expressiva, Entre né? outros pontos, né, que a gente já falou, vida de diafragma, e por aí vai, tá? Uhum. Então, é, é que esse preço, ele te dá uma vontade de comprar. A gente tem aquela vontade de comprar o mais barato, né? De levar a Certo. vantagem. Mas não existe esse milagre. É inicialmente justificável, não? Talvez para algumas empresas Tem é um a outro aspecto. mentalidade. Tem um outro aspecto. Tem esse modo de pensar que a gente está habituado, né? Do quanto custa, tá? E também, se a gente pensar em nível de empresa, fica mais fácil justificar. Por que Uhum. que você comprou esse equipamento? Ah, porque custava menos, porque custava 20% menos que o outro. É fácil de justificar internamente. Tá. Agora, você justificar que você fez uma melhor escolha em função de eficiência, pensando em custo de operação, né? É Dá mais. difícil. Primeiro, dá mais Tá. trabalho. Você vai ter mais trabalho. Segundo, você pode estar mais sujeito, né, a análise assim, pô, por que que esse cara comprou o mais caro? O que está acontecendo? Né? Uhum. Você pode estar mais sujeito a desconfiança. É Se- desconfiança. Segundo, fica mais difícil de você convencer quem está acima. Você vai ter que convencer um, convencer outro, convencer outro. Aí dá mais trabalho. Então, muitas vezes eu vou comprar o mais barato, porque mais barato ninguém vai me encher o saco, né? O mais barato é fácil de eu justificar. E é verdadeiro afirmar que
nem todos, mas muitas empresas que estão fornecendo bombas pneumáticas com menor eficiência energética vão de fato esconder isso, né? O quê? O fator o custo de O operação, custo, né? sim. Quer dizer, comprar o menor custo de aquisição, o mais barato, é zona de conforto. Zona de Dá conforto. Você menos pode até trabalho. fazer, mas tenha consciência de que não está fazendo certo para a Isso. empresa, para o caixa e uma série de coisas. E eu acho que muita gente não tem nem consciência disso, até por desconhecer, né? E por achar que é tudo igual. E não é tudo igual, nada é tudo igual, né? Tá. E é aquela coisa, se todo mundo só comprasse o mais barato, a gente ainda estava não tinha inventado a roda, né? Nem o iPhone. Bom, então esses são alguns aspectos, os limitantes, né, dessa bomba, tá? Existe, como eu falei, existe a construção plástica, que a gente vê aqui à direita, né, para produtos químicos, onde eu posso ter a bomba em polipropileno, em PVDF, em Teflon e outros materiais. E as bombas em construção sanitárias, né, para diferentes tipos de sanitariedade, tá? Dependendo do grau de exigência daquela indústria em específico, tá? Tá. Uma indústria alimentícia, uma indústria farmacêutica, cosméticos e a aplicação em si, né? Tá? Então, não só em termos de exigência de sanitariedade, né? Mas também em termos de operação, né? Facilidade de limpar a bomba, né? Frederico, eu soube de um paradigma antigo que as bombas pneumáticas sanitárias antigamente geravam alguns pontos de acúmulo, mesmo sendo sanitárias, só que isso é um fato superado, né? Hoje em dia, a tecnologia dessa bomba que a gente está vendo, por exemplo, ela é o nível sanitário é muito alto, né? Depende, né? Você tem bombas que atendem a norma FDA dos Estados Unidos, né? Federal Drug Administration. E a FDA ela só determina materiais de construção. Então ela não interfere, ela não diz como a bomba tem que ser construída. Tá. Então ela só diz, a bomba tem que ser inox, tá? E muita gente confunde bomba sanitária com bomba inox, tá? Então quando a gente fala bomba sanitária, tem muito mais coisa atrás disso. Tá legal, ela é sanitária e tem que atender a que normas? Tá? Como você vai fazer a limpeza da bomba? Tá? Que elementos químicos você vai usar para fazer a limpeza? Um CIP, você vai desmontar ou não a bomba? O quão drenável é essa bomba? Por exemplo, essa bomba da foto, tá? Ela é totalmente drenável, né? Eu posso virar a bomba, tá? De maneira que praticamente é lógico que vai ficar um pouco de fluido colado nas paredes, né? Você nunca vai eliminar tudo, mas você vai drenar o suficiente para eliminar ou minimizar ao máximo o risco de contaminação ou o quanto vai ser contaminado uma próxima batelada, né? E existe também o acabamento superficial, né? Então você pega uma bomba FDA de todos os fabricantes, o acabamento superficial é muito diferente de uma bomba como essa que é totalmente polida, né? Que atende a EHDG e por aí vai. Tá? Então você tem vários graus de acabamento superficial. Você tem bombas sanitárias em que você tem pistão, né? Aquela parte que fecha os diafragmas ou que liga o diafragma ao eixo, aquele pistão externo. Então, ali pode ser um ponto de acúmulo, né? De material que pode gerar bactéria, né? Certo. Que pode gerar uma contaminação qualquer. E você já tem diafragmas em que o pistão é integral a ele, né? O pistão fica interno a ele, então você não tem esse ponto de acúmulo. Então, quando você fala bomba sanitária, putz, não é
o 0 ou o 100, não é o branco e o preto. Tem uma série de camadas aí. Você tem uma série de camadas de sanitariedade que você tem que explorar. Dependendo da sua aplicação aí. Dependendo do tipo de indústria, da aplicação, tá? Uhum. Mas é uma bomba bastante usada na indústria que requer sanitariedade. Bom, então é isso, né? Nós comentamos os principais pontos aí em relação à aplicação de bombas pneumáticas de duplo diafragma, né? Com relação à vazão, temperatura, sólidos, corrosão, etc., né? Uhum. E eu espero que tenha ajudado aí a clarear um pouco, né? Os limitantes, né? Os prós e os contras dessas bombas. Tá? É aquela coisa, não existe bomba que serve para tudo e não existe a bomba ideal. Toda bomba vai ter prós e contras, né? Uhum. Então, o importante é a gente saber identificar quais são esses prós e contras, né? Para a gente poder fazer uma melhor escolha. E esse foi o objetivo desse papo aqui. Tá. Na próximas edições a gente fala do quê, Fred? Na próxima a gente vai falar de bombas de lóbulos, tá? Tá. Tanto bombas de lóbulos industriais quanto bombas de lóbulos sanitárias. Tá? Perfeito. E falar das mesmas características, né? Dos mesmos limitantes, dos mesmos prós e contras com relação à vazão, pressões, E essa série viscosidade. de positivas tem mais algumas ainda, né? Não acaba aí, né? É bastante extenso, não é? Quando a gente passa para a bomba positiva, uma série de tecnologias entram em jogo, né? A gente vai falar, já falamos de bomba pneumática de diafragma, a gente vai falar de bomba dosadora, né? Tanto diafragma como pistão, a gente vai falar de bomba de engrenagem, bomba de lóbulo, bomba de palheta. Perfeito. Palhetas. Bomba de fusos, quando eu falo fusos, é bomba de um fuso ou monofuso, bomba de 2 fusos, 3 fusos, 4 fusos, por aí vai. Tá? Perfeito. Então, a ideia é um overview de todas essas tecnologias, né? Certo. Tá? Finalidade que as pessoas entendam ou saibam o que... Isso. Que informações são necessárias para quando for tomar uma decisão. Para fazer uma né? boa escolha, exatamente. Assim como a gente sabe, mais ou menos, a gente já sabe, quando eu vou comprar um carro, é lógico, é aquela marca que me agrada, né? Aquele desenho que eu gosto, mas a gente leva em conta outros fatores, valor de revenda, se é visado, se é roubo, se vai chamar muita atenção, quanto consome, se tem peça de reposição e por aí vai, né? Então a ideia é trazer essa coisa óbvia, né? É óbvio, né? Mas no mundo de bombas, que é uma ninguém coisa faz. Não vou dizer ninguém, mas muita gente não faz. Deveria ser óbvio, mas não é. Poderia ser mais eficiente, poderia salvar muito dinheiro nessa história. E dor de cabeça, né? Salvar muito dinheiro. Exatamente. Tá, senhora. Obrigado, Frederico. Falou. Até a próxima. Tchau.